O bolo zebrado é uma maneira muito divertida de deixar o seu bolo caseiro ainda mais gostoso. Eu sou a Gabi Kimura e hoje eu vou te ensinar como fazer essa combinação de massas que fica linda e é muito fácil de fazer. Então a gente vai fazer a massa, que ela é bem simples, fácil e ela é parecida com a de chocolate, mas dessa vez a gente só põe o chocolate no final separado. Para começar, a gente vai precisar de 3 ovos e aí a gente vai bater em clara em neve, separados das gemas. Uma vez que as nossas claras estão separadas, é só bater elas em neve e aí a gente espera até ela chegar naquele pico que ela fica bem firme. A gente vai acrescentar uma gema por vez e depois o açúcar. Como esse é um bolo de clara em neve, ele é bem aerado, ele é bem macio. Se você bater muito, ele acaba perdendo essa característica e ele pode ser que fique solado na hora que você for assar. Então é legal manter esse ar e mexer pouco, só o suficiente para os ingredientes realmente se misturarem. A gente vai misturar o restante dos ingredientes com fouet, porque o fouet permite que a massa fique sempre aerada, que é a característica do pão de ló. Eu vou alternando o leite com a manteiga e a farinha. É sempre legal começar com a farinha, começar com os secos e terminar com ela, respeitando essa regra de não mexer muito. Ela não é uma massa muito densa mesmo, tá? Então não fiquem na dúvida se ela estiver muito mole. A parte final de colocar na massa é o fermento. E aí, a gente vai separar essa massa que tá feita aqui, a branca, em 2 tigelas diferentes para poder transformar uma delas em chocolate. Você não precisa fazer 2 massas para fazer esse bolo, porque ele rende bastante essa massa de 3 ovos, então você só divide ela e aí é que vem o pulo do gato para ele ficar zebrado. Então com essas 2 massas prontas, a de chocolate e a branca, que você pode trocar também, podem ser outros sabores, desde que elas tenham tons contrastantes. Numa forma de 21 centímetros, a gente vai untar ela e aí ir colocando um pouquinho de cada massa. Então você pega 2 colheres, para tentar sempre estar com a mesma quantidade de bolo, você coloca uma colher bem no centro da massa branca. Deixa ela dar uma boa esparramadinha. E em seguida você põe a de chocolate no meio, que elas vão se misturar e vão formando 2 círculos, e é só ir alternando o branco com o de chocolate, sempre colocando assim, de bolinhas no meio. Depois que a gente coloca toda a nossa massa dividida assim, misturada, leva para o forno a 180 graus por mais ou menos 30, 35 minutos. Depois que o seu bolo estiver assado, bonitinho, cheiroso, deixa ele esfriar um pouquinho, ficar morno assim, ficar mais ou menos em temperatura ambiente. E aí você prepara a sua calda, que é aquela calda crocante, maravilhosa de chocolate, que eu vou te ensinar a fazer, para não deixar ela ficar errada e ficar no ponto certinho. A gente precisa de poucos ingredientes, é uma calda relativamente simples. Então, no fogo a gente vai misturar tudo. E aí você vai levar até ferver, sempre mexendo com o fouet ou o batedor de arame, para que fique tudo bem misturadinho até ela chegar no ponto. Quando você estiver misturando, sempre mexendo a calda de chocolate, na hora que ela começar a ferver, você conta mais ou menos 1 minuto e aí desliga. Que aí quer dizer que a nossa calda tá pronta, sem passar do ponto, sem dourar demais, ou sem ficar muito líquida, que aí ela não endurece e fica crocante. Como a gente já deixou esfriar um pouquinho o bolo, não tem problema a gente manusear, e aí é só tirar daqui. Tem gente que gosta de fazer uns furinhos com a faca no bolo para que a calda possa penetrar um pouquinho. Aí vocês que sabem se vocês preferem a calda mais no meio do bolo, não. Como ela é feita para ficar assim, um pouquinho mais crocante, eu gosto de deixar ela bem no topo do bolo mesmo. Depois que a sua calda fica pronta, você pode até deixar na geladeira para deixar o bolo geladinho e curtir, que você vai ver que ele fica com várias diferenças. Tem o chocolate e a parte branca, e cada pedaço do bolo vai sair de um jeito. Então é super fácil. Vocês podem aproveitar e fazer um bolo zebrado para as crianças, que elas vão amar.